acho que é um bom debate. Será que dá para botar de novo aí na tela? Porque eu acho que tem um ponto importante que a gente tem que pensar, que assim, a grande discussão do Ferguson, que é um historiador, é sobre uma guerra efetiva entre os Estados Unidos e a China em torno de Taiwan, né? Evidentemente, a China diz, né? Assim, na verdade, não é só que ela diz, né? A China não reconhece a independência de Taiwan e, evidentemente, esse é o debate central, até que ponto existe isso ou não, até que ponto, né, existe essa legitimidade territorial de Taiwan ou não. Esse é o debate chinês. O governo chinês acha que não é dessa forma, que portanto não, e o governo, obviamente, de Taiwan acredita no contrário, e tanto que o governo de Taiwan está perfeitamente estruturado do ponto de vista militar, como se, assim, essa é uma questão dada. Existe uma tensão geopolítica gigante em torno disso. E o ponto que eu estou trazendo, só para... Assim, por que eu já fui direto nessa bola, né? Chutei essa bola? Porque eu não acho que, no momento, há fundamentos para que exista uma guerra direta, a Terceira Guerra Mundial, a guerra entre os Estados Unidos e a China. Porque a coisa está, assim, do ponto de vista econômico, é diferente do que ela era na Guerra Fria 1.0. Porque as interconexões econômicas são muito poderosas e, no final das contas, a parte do debate, ou melhor, parte do esforço que vai gerar hegemonia tem a ver com essa capacidade, essa hegemonia do ponto de vista das grandes tecnologias. E não é dessa forma que isso vai ser atingido. Então, eu vejo muito mais assim, a situação de Taiwan tendendo a alguma forma de resfriamento, assim, sem acontecer, de fato, uma guerra ali. E eu vejo muito mais essa competição entre os Estados Unidos e a China, que a gente já vê forte, ganhando território nos outros países. Entendeu? E indiretamente. Mesmo se a gente for ver agora a postura da China em relação à invasão da Ucrânia, é uma postura, neste momento, que tenta contemporizar mais, ainda que seja amizade infinita, eterna, com a Rússia. A despeito dessas falas, a postura é menos diretamente assim... confrontadora do bloco ocidental, da OTAN, você percebe? Porque a estratégia não é essa, não é uma estratégia inteligente, esse tipo de confronto. A gente está num momento diferente, né, do ponto de vista geopolítico e fundamentalmente do ponto de vista econômico. Então, é assim que é a minha leitura. Então, o Neil Ferguson vê aí as chances reais de uma guerra, né, em território aberto em Taiwan, entre as duas potências, que poderia trazer o mundo para dentro. Eu, assim, que evidentemente não me dedico profissionalmente ao tema, sinto isso como menos intuitivo. Eu queria saber de vocês. Eu acho que os Estados Unidos ele está passando por um momento... Com certeza vocês sempre ouviram nunca aposte contra os Estados Unidos. Essa frase já foi dita muitas vezes na história por muitas pessoas. Eu acho que a gente vive um momento que as pessoas estão apostando contra os Estados Unidos pela primeira vez. Talvez não é mais essa potência toda, talvez vai enfrentar problemas. Na questão cultural, os Estados Unidos enfrentam uma guerra interna hoje também, assim como o Brasil, uma guerra de polarização entre um mundo mais globalista e um mundo mais nacionalista. A gente vê isso aqui também com a cultura woke versus a cultura mais conservadora. Você tem, ao mesmo tempo, os bancos quebrando em situações piores do que 2008, a dívida que atinge quase 31 trilhões, entre um momento em que vários países estão deixando de usar o paralelo do dólar tanto para começar a usar outras moedas como o próprio yuan. Então, assim, os Estados Unidos está num momento de pressão muito forte. Então, o que preocupa, como são narrativas, é que talvez o próximo presidente dos Estados Unidos, para ganhar, inclusive, a eleição, tenha que vir com uma narrativa muito mais agressiva. E aí eu não sei quem segura. Sim, eu já ouvi esse argumento, ele faz todo sentido mesmo, pode ser que aconteça. É isso. Minha intuição diz que não, que não vai ter guerra com a China. Eu também acho que não. Eu não acho que vai ter guerra com a China. Trocando em miúdos, eu leio, falo, faz todo sentido, é verdade. Existe um aspecto probabilístico relevante, não é zero.
mas eu não acho, porque as relações econômicas são fundamentais para a China poder mobilizar os recursos para o desenvolvimento tecnológico, o P&D radical que é necessário. É fundamental que não haja essa guerra, porque é uma guerra com o Ocidente como um todo. Do lado dos Estados Unidos, a mesma coisa se coloca com toda certeza. Não tem sentido. A economia americana, o consumo americano sem produto chinês, sem produtos que de alguma maneira tem um braço chinês, ele vai ser drasticamente reduzido. Então eu não acredito que na hora vamos ver uma guerra dessas possa acontecer. Eu acho que até uma guerra por procuração, uma coisa assim, né? Guerras indiretas, isso pode até ser, mas mesmo assim, dado que Taiwan não é bem o cenário, porque o cenário é, você tem o Mar da China, você tem Taiwan, você tem a China, você tem a China que evidentemente se coloca numa posição de hegemonia e ou invade ou não invade. Então eu não acho que isso vai acontecer, tá? Não acho que vai haver essa invasão. Você acha que vai ter guerra? E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível pra você? Bem que eu te espero na próxima live, hein?